Sejam bem-vindos ao Reflorescer. Eu sou a Roseli Cavatão, especialista em estética regenerativa e comportamental da mulher madura. E o episódio de hoje é um convite a ampliar o conceito de estética, porque cuidar do corpo, do rosto e da região íntima é honrar a mulher madura por inteiro. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de agradecer os parceiros que caminham conosco nesse episódio, valorizando cada fase da mulher. Flora Martins, Floricultura Flora Martins e Saúde em Movimento Proforma. E agora vamos para o nosso momento Reflorescer. Hoje trago uma convidada que trabalha com uma área que muitas mulheres sentem, mas poucas falam. Ela é ginecologista, especialista em climatéria, menopausa e estética íntima e tem um olhar profundamente respeitoso com o corpo feminino. Com vocês, doutora Mônica Giacometto. Seja bem-vinda, doutora Mônica. É um prazer tê-la no Reflorescer. Muito obrigado, pelo convite e falar sobre o cuidado, com a mulher como um todo sempre é um prazer, Cuidado com a mulher madura, doutora? Sim, a passagem do tempo é inevitável. Eu costumo falar, mas os efeitos colaterais da passagem de tempo a gente não gosta muito não, Então a gente cuidar, um pouco, a gente ter esse olhar e cuidado, faz devolver para essa mulher a autoestima, entender que essa fase é só mais uma fase, que vai ficar tudo bem. Doutora, muitas mulheres nesse período da menopausa e do climatério sentem que algo mudou, mas elas ficam um pouco silenciosas, um pouco receiosas em falar nesse assunto, porque esse assunto ainda incomoda tanto. O maior desafio feminino, Roseli, é envelhecer. Essa palavra nos assusta, Desde muito tempo nos ensinaram que é a beleza e a juventude, que é a nossa grande moeda de troca para o mundo, Como se só esses dois detalhes nos definissem. Exatamente. Então, o envelhecer para a mulher é desafiador. Por quê? Porque muda muita coisa. Então, hoje ainda, a menopausa é ligada com a palavra envelhecer, Fim de linha. Sim. E isso traz esse medo. Então, a troca, mesmo entre as amigas, não existe muito. Por quê? Porque a idade cronológica, não acompanha a idade de você entrar na menopausa, que é a última menstruação. Então, essa mulher que às vezes a amiga tem a mesma idade cronológica, tem lá a maioria das mulheres brasileiras entram na menopausa com 48 anos de idade, ela tem 48, mas ela entrou na menopausa e a amiga não. De repente, ela se sente mais velha que essa amiga. Até constrangida nesse momento, Sim. E aí, o que ela vai pensar, Então, se entre as amigas a gente tem esse tipo de pudor, imagina a gente falar abertamente. Imagina a gente falar desse assunto, de uma forma mais tranquila, Algumas mulheres ficam mesmo constrangidas em tocar nesse assunto. E elas têm que entender que, número 1, a menopausa é inevitável para todas nós que queremos viver mais. E a menopausa é a final da sua fase reprodutiva. Só. Mas a gente, com 40 e poucos anos, a gente quer... Não, a gente tem tantos sonhos ainda, Tanto para viver, tanto para conquistar, A gente já passou essa fase de dedicar, e tudo, que é legal e tudo, mas nem é esse nosso objetivo. Então, hoje, com mais de 40, você não terminou a fase reprodutiva, mas não produtiva. Sim. Só que tanta coisa muda, a própria produtividade dela muda, que ela se sente fora de si, O que eu mais escuto hoje é que ela perdeu a identidade, que ela não se conhece mais. Que ela não se reconhece mais, Sim. Doutora, eu trabalho com a estética facial e corporal, E às vezes, quando eu vou abordar a estética íntima, Que hoje a gente já tem vários procedimentos, eu sinto um certo constrangimento mesmo. E por que será que elas ainda têm esse receio de falar sobre a estética íntima? A mulher não foi treinada para olhar para a sua área íntima.
O homem é tudo exposto, né? Ele tem contato, tanto visual, né? É natural esse toque. Aquele menino de 13 anos que demora no banheiro, isso é um básico, né? Isso é normal. É normal, né? Mas a região íntima feminina é vista como um lugar meio proibido, né? Para essas meninas. Porque, vai romper o ímen, vai perder a virgindade. Tudo tão escondidinho. Então, ela não foi treinada a se olhar. Por isso esse incômodo, né, delas. Muitas, hoje, né, quando eu faço o exame, eu mostro, né, a parte externa e aparece na televisãozinha, né, em cima, durante o exame, uns 70%, nossa, mas eu nunca olhei, nunca observei, a gente não olha, né? Então, verdade. se ela tem pudor, até com ela mesma, né, de colocar um espelho, que a gente fala, você já colocou um espelho? Sim. Já deu uma espiadinha? Não. Às vezes elas não gostam nem que eu aborde esse assunto, né? E a gente é um conjunto. Se o tempo passou no seu rosto, passou no seu corpo, a região íntima não é diferente. Então, eu gosto muito de falar em questão, quando a gente está trabalhando, estimulando colágeno na face, né? Trabalhando com o corpo, temos aí os procedimentos que estimulam colágeno lá no Instituto, né? Radiofrequência, ultrassom microfocado, que trabalha uma camada mais profunda. Então, a gente aborda essa questão do colágeno, porque o mesmo colágeno do rosto, do corpo, é o mesmo colágeno da região íntima, né? E quando há essa perda de colágeno facial, perda de sustentação, também há essa perda de sustentação na região íntima. Sim, e além disso, né? Além de ter essa mudança física mesmo, fica a aparência, né? Porque não tem uma palavra mais bonitinha, né? Assim, o grande lábio vai ficando mais murchinho, né? Isso. Tem a perda da funcionalidade, porque a perda do colágeno é uma dos motivos dela começar a sentir dor na relação. Porque essa mucosa fica fina, a lubrificação não vem, às vezes ela está excitada, ela está interessada, mas esse corpo mudou, essa lubrificação não vem, ela começa a ter dor na relação. Então, além da estética, né, porque ficou ainda com essa... quando a gente fala que fica parecendo que é só estética, né, que é só fazer uma belezura. É só um embelezamento ali na região. É muito mais que isso. É funcional, né, doutora? A incontinência urinária, porque a perda do colágeno em volta da uretra, né, que é a torneirinha da bexiga, leva essa incontinência urinária. Sim. Ela começa quando ela espirra, quando ela tosse, quando ela faz algum esforço, começa a perder xixi. Isso é constrangedor. Eu falo assim, costumo falar para elas que o mesmo colágeno que sustenta, né? O colágeno que sustenta a face e o corpo sustenta a região íntima. Então, é importante elas se olharem, perceber, assim, não ter tanto incômodo em falar, né? Tanto tabu. Eu vejo muito essa questão de... Elas ficam, às vezes, até envergonhadas quando eu toco no assunto da região íntima, né? Porque é um conjunto, né, doutora? E quando a dificuldade que essa mulher também tem de falar da sexualidade dela. Porque se ela não pode olhar, ela não pode tocar. Se ela não pode tocar, como é que ela sabe o que ela gosta? Exatamente. Mas hoje a vida está tão moderna. As meninas de hoje em dia falam e fazem muito pouco. Muito pouco, pelo menos em lugares sérios, com informação adequada. Isso. Né? Então, sabe muito pouco dessa parte íntima, né? Explora muito pouco. O que é só uma região do seu corpo. Por que você não pode olhar? Por que você não pode tocar? Exatamente. E nessa questão de colágeno, de incontinência urinária, a gente tem o laser íntimo, né? Sim. Que estimula a produção de colágeno, que dá mais conforto, né, para a mulher. Porque a perda de colágeno, né, assim, a reposição hormonal, ela tem o seu papel de trazer o trofismo, de trazer a irrigação para a região íntima de volta, mas é o laser que vai trazer essa elasticidade de volta, né? Porque é o fato dela perder o colágeno, que perdeu essa elasticidade, que ela começa a fazer fissura na portinha, né? Sim, no introito ali. E porque perdeu a elasticidade e aí faz uma fissurinha. E essa fissura, essa machucado mesmo, né? É uma lesão, causa dor,
E causa dor e incômodo, prazer né? Não combinam. combinam, né? Não andam juntos. A gente até colocou a foto das ponteiras, né? Do laser íntimo, né? São 3 ponteiras, né? Isso. Porque tem a externa, né? Que é essa quadradinha ali. Porque a gente vai fazer a parte externa da vulva, tratar essa parte onde tem essa fissura. E outras 2 intravaginal mesmo. Então, ela vai estimular o colágeno e tem uma específica, que é a 90 graus, que ela tem uma abertura única, que ela concentra todos os raios e a gente vai reforçar esse assoalho abaixo ali da bexiga. O laser é vaginal, mas acaba tratando a incontinência urinária porque essa bexiga está logo aqui acima. Sim. Então, é como se a gente estivesse preparando esse terreno, essa sustentação dessa bexiga que foi perdendo com o tempo. Então, indolor. Exatamente, eu sei. Porque o maior medo delas, né? Ai, que dói por causa da sensibilidade. A parede vaginal, né? O túnel ali foi feito para passar uma criança. Então, a inervação dela é ruim. Não, eu posso falar com convicção do laser íntimo, que já foi um procedimento que nós fizemos, né, doutora? É muito confortável e nós não estamos falando só de estética, né? Nós estamos falando de saúde da mulher, de saúde da região íntima, né? Que deve ser cuidada, na verdade, como o restante do corpo, né? Como a gente cuida da pele, como a gente cuida do restante do corpo. Então, essa região, ela é impactada no momento da menopausa, né? Então, o laser, eu acho que ele é muito importante para nós termos essa tecnologia hoje, que é uma tecnologia que antigamente nossas mães, né, não tinham essa possibilidade. Então, acho que é um momento da mulher se olhar, né, e falar assim, nossa, que bom, né, que eu tenho a oportunidade de me cuidar dessa forma. E uma coisa que às vezes, né, você está falando de saúde, porque muitas mulheres falam assim, mas eu nem tenho namorado, eu nem estou tendo relação. Mas é mais do que isso, justamente porque essa falta da circulação adequada atrapalha a lubrificação, mas atrapalha também a saúde dessa mucosa. Sim. Então, essa mulher começa a ter infecção vaginal de repetição, começa a ter infecção de urina de repetição, porque fica mais frágil. Então, o laser não é só, né, de novo, é para funcionalidade, para relação, Sim. mas é para você cuidar de você nessa fase. Porque muitas mulheres, principalmente essas que não estão tendo relação, a vagina, né, o túnel, vai se fechando, mesmo que a gente não consegue colher o Papa Nicolau. Olha, porque vai atrofiando, né? Então, ela vai ficando bem pequenininha e perdeu a elasticidade, porque o túnel vaginal é estreito. Só que antes ele é elástico, então ele cede. Com a perda do colágeno, ele fica estreito e não cede mais. Então, por isso que causa dor na relação e também porque vai ficando fechadinho, que você não consegue ter acesso para fazer a coleta do Papa Nicolau. Ou seja, você está deixando de fazer uma prevenção. Uma prevenção. Porque você não cuidou dessa área. Achou que não era importante, relevante, porque não nos treinaram. Exatamente. Nós não fomos educadas, né, para nos olharmos dessa forma. Né? Com certeza. E tem muito ainda, né, essa insegurança, esse medo de falar com a amiga, né? Mesmo o laser hoje, a indicação, né, que a gente fala boca a boca, é muito pequena. Hoje, a importância da vida online, né, é que, assim, 90% dessas mulheres que descobrem o laser não foi pela internet. Por quê? A amiga, às vezes, a hora que uma sai, às vezes encontra com a amiga lá na porta, né, e nunca falou para a amiga. Olha. De tanto que é difícil falar assim, admitir que você mudou. Vai que a amiga não mudou. Doutora, você acha que há um preconceito da própria mulher com esse assunto? Com certeza. Hoje, as mulheres, a gente não nada contra a beleza facial, né? Sim. Lógico que a gente quer que o tempo, né, passe de uma melhor maneira, é lógico que a gente investe. Mas quando você só pensa, né, o que você quer? Mostrar que você está jovem.
mostrar que você tá jovem. Aí eu brinco, e aí não orna, né? Não combina, né? Porque aí você tá ótima, você vende, né, essa juventude, mas a relação você não consegue ter. Você começou a ter incontinência urinária, né? Isso. Então, é uma busca de uma juventude em algumas partes, esquecendo que o resto faz parte do conjunto. Do conjunto, né? Eu falo assim que a estética facial, a estética corporal e a estética íntima, elas se completam, né? Porque na minha prática clínica, né, eu trabalhando assim com mulheres e trazendo esse bem-estar, esse conforto ao se olhar no espelho, doutora, eu percebo uma mudança emocional no comportamento delas. Mas com autoestima mais elevada, mais confiante. Isso é muito bonito de se ver, de a gente olhar nessa mulher de uma outra forma. Dela se ver, na verdade, de outra forma, né? Então, o comportamento emocional muda. Quando você trata a região íntima, você também nota essa mudança no comportamento dessa mulher, na emoção? Porque segurança é autoestima, né? É a porque essa mulher, né? Ela trabalha, ela faz desempenha todos os seus papéis, né? Sim. Trabalha, mãe e tudo. Mas a única parte que é da mulher e única e exclusivamente para ela mesma é a sexualidade. Porque ser mãe é um papel, Sim. ser, né, esposa é um papel, ser uma profissional é um papel, né, quando você ter uma vida sexual prazerosa é única e exclusivamente para quem? Para mulher, para você, né? E por que o único papel que é para você não é importante? Às vezes a gente deixa de lado, Né? Ah, não, isso não é importante. Quem disse? Se te incomoda, é importante. É importante, exatamente. Né? Não deixe que as outras pessoas, para outra também, ela que sabe. Mas, e aí ela tá toda bonita, né? Isso. Tá toda, né? Que hoje tem exatamente. muitos recursos. Temos. Mas ela tá incompleta, ela tá se sentindo incompleta. Porque na hora de ter um relacionamento, ela foge. Sim. Muitas assim, eu começo um relacionamento, mas aí quando eu tô vendo que vai partir para essa parte, eu fujo. Porque não vai dar. Não dou conta, não tem dor. E tem dor. E fora também no relacionamento longo. Porque às vezes é um relacionamento, às vezes, né, esse relacionamento longo é um relacionamento feliz. Ela ama esse marido, Entendo. né, esse parceiro. Sim, ela sim. quer ter relação, ela gosta, ela não deixou de amar. Sim. Né? Só que a relação fica impossível. Hoje mesmo, né, eu atendi mais cedo a paciente. É justamente isso, tá no relacionamento, tá bacana, é Sim. feliz, mas fica tão impossível. Porque faz a fissura, fica dolorido. Não é sobre ela não querer mais ter relação. Muitas das vezes, ela não conseguir mais ter relação. E essa relação fica incompleta, né? Sim, ela fica faltando um pedaço. Fica faltando, né? Exatamente. Então, assim, voltar a ter uma vida sexual ativa, né? Parar de ter o constrangimento, né? Da perda de xixi. Exatamente. Completa nela se sentir inteira. Então, faz muito bem para ela. Porque parece grosseiro, né? No sentido assim, que eles falam assim, aquela mulher mal-humorada, né? É uma mulher mal amada. E aí, quando ela tá bem amada, vê a pele, né? Geralmente fala, nossa, a pele tá mais bonita, ela tá mais bonita. Porque ela está mais feliz, né, doutora? É porque ela está completa por inteiro, né? Autoestima. Ela fala, eu dou exatamente. Conta. Né? Eu consigo, eu fico feliz com o meu parceiro. Então, isso traz para ela. Então, por isso que ela fica se achando. Ela se sente mulher novamente, né? Eu trabalho o meu trabalho é voltado para as mulheres maduras, né? E é muito, muito bom quando elas voltam a se enxergar de outra forma, né? Elas voltam a se ver mulher novamente. E hoje é entender, né, que a passagem do tempo é inevitável. Sim. É o que a gente quer, porque elas sempre me falam, mas qual que é a vantagem de envelhecer? Envelhecer. Porque a outra opção, né? De quem não envelheceu não é boa. Quer, doutora. Esta é a vantagem. Então você tem que entender o seu corpo, você tem que entender as suas mudanças. Não se conformar com essa coisa, é assim mesmo, você tem que conformar.
Sim. Então, procure ajuda, né? Cuidar da beleza faz muita diferença pra gente. Não precisa ficar louca, né? Porque às vezes tem gente que vai perdendo a mão. Exatamente. Aí porque as pessoas ficam com esses preconceitos. Também é um não problema. Não é. É o gerenciar, né? Que você fala, gerenciar. O gerenciamento do envelhecimento, né? Isso faz sentido para todas nós. Sim. Porque o tempo vai passar, sim, mas você pode ficar feliz com a sua imagem. Ai, com certeza. Né? Porque isso faz bem para você, né? Para você mesma. E quando a gente está bem com a gente mesmo, tudo ao redor muda. Tudo fica. Exatamente. É o comportamento no trabalho, é o comportamento com os filhos, com o marido. Tudo fica mais bonito, fica mais leve. E a gente tem tanto a oferecer para o mundo ainda. Porque agora é que a gente está mais sabidinha. É exatamente. A gente viveu, a gente fica mais leve, de tipo, isso é uma preocupação inútil. Né? Então, a gente ainda tem muito o que compartilhar com o mundo. Quando você acha que essa fase você pode entregar e não precisa fazer mais nada, tem gente que já morreu e nem percebeu. Exatamente. Porque parou de sonhar, né, de procurar as coisas. Se elas entenderem que é um momento onde elas podem escolher, né? É um momento de escolha. Sim. Né? Nossa, eu não vou escolher não me preocupar com isso, que isso não é mais importante para mim. Né? Agora chegou o momento de eu me olhar, de eu me cuidar, de gostar mais de mim, de fazer escolhas conscientes. E ela também entender isso. Escolhas conscientes. Isso. Gente, o mundo mudou. O seu corpo mudou. Você é um carrinho Exatamente. com quilometragem. Eu brinco que é o seguinte, quando a gente leva um carro para fazer revisão de 10 mil quilômetros, eles te entregam ele antes do almoço. Que é só... Pronto. Um carro de 50, de 60, demora um pouco mais, eles vão te entregar hoje à tarde ou só amanhã de manhã. Exatamente. Nós somos um carrinho com quilometragem. Então, a gente precisa de mais cuidado. Precisa, exatamente. Mas eu vou fazer isso para sempre. Uai. Pode escolher, né? Escolhas, doutora, escolhas, né? Mas eu vou fazer teatro para sempre. Pode não fazer. Pode não fazer, mas depois tem a consequência, né? Sim, as prioridades, né? Então, atividade física. Exatamente. Porque também tem gente que faz o procedimento e depois estar bem, a alimentação, a atividade física, contribui com a durabilidade e com o resultado. Isso é um fato. Eu falo que a atividade física, ela faz parte da minha vida. Por quê? Eu quero envelhecer bem. Eu preciso de envelhecer bem. É gostoso levantar 5 horas da manhã e ir para o treino? Não, né? Mas eu escolhi esse caminho, né? Eu me escolhi. Isso é importante para mim, é importante para a minha saúde, é importante para o meu trabalho, é importante para a minha postura. Então, não é uma questão assim de gostar ou não. É uma questão assim, eu vou fazer. Isso, enfim. Eu sempre falo para elas que gostar, você precisa de gostar do seu marido, casar com ele. A musculação pode sim, né? Não precisa gostar. Não precisa gostar, mas vai. Gostar mesmo. Exatamente. Vai, né? Eu tenho que encontrar alguma coisa que eu gosto de fazer. A princípio, se você não faz nada, teoricamente encontre, né? Alguma coisa que te dê mais prazer para você ter mais interesse. Mas se você vincula a sua ida com uma colega ou com alguém, você não está se priorizando. Por quê? Você depende dela, do outro, né? Exatamente. É muito fácil furar o seu plano. Exatamente. Né? O compromisso é com você. É com você. Eu falo, eu vou para o meu treino e é muito bom. Né? Sabe, depois que a gente sai, sabe aquela sensação que eu tenho, doutora, quando eu saio do treino? Sensação de missão cumprida. E fiz a minha parte, a gente se sente melhor. E, consequentemente, vem as mudanças também no corpo. Um corpo mais firme, uma musculatura mais firme. A gente tem esses benefícios, né? Que a gente gosta de olhar e nos sentir bem, né? E entender que isso é para o futuro. É para a vida toda. Né? Você vai continuar levantando, você vai continuar sentando, né?
Hoje já sabe os benefícios da atividade física para manter o seu cérebro ativo, para te manter longe da demência, diminuir a chance de Alzheimer. Então, não é uma escolha. Não é uma necessidade. Exatamente. E a mulher tem mania de se perder por motivos nobres. Tipo, mas nossa, eu trabalho tanto e ainda vai mais essa hora que eu não vou ficar com meu filho. Exatamente. Ela começa a se cobrar. Né? Muita cobrança. Mas e aí? Aí parece que assim, é um motivo nobre, mas você que sempre cuida, se você não se cuidar, você vai, como um carrinho, vai fundir. E quem vai cuidar de tudo isso que você cuida? Sabe, doutora, quando eu faço um tratamento lá para o abdômen, que é uma região que incomoda muito as mulheres, que também perde muito contorno nessa fase da vida, né, da menopausa, a gente perde um pouco desse contorno corporal, então a gente trabalha muito a região de abdômen, é uma queixa muito frequente lá no instituto, né? E tem um exercício respiratório, a gente faz todo o procedimento de abdômen, e tem um exercício respiratório que eu ensino para elas fazerem 10 minutos por dia. Faça antes de dormir, ou coloque o celular despertar 10 minutos antes, né? Faça essa rotina de 10 minutos de exercício respiratório, vai te ajudar muito, né? Mas não tem tempo de fazer. Esqueci de fazer. Não fiz, Roseli. É mais ou menos dessa forma. A gente nunca irá realizar aquilo que você não priorizou. Exatamente. Você não priorizou você, então você não vai realizar. Eu sempre, assim, alguém esquece o dia do salário? Que cai? De forma alguma. Já tá lá, tá firme, tá olhando. Exatamente. Porque é uma prioridade. Sim. Né? A mulher não se prioriza. Mas, Mônica, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu também. Eu também tenho. Não é? Você teve suas filhas que criaram, né? Agora eu tenho os netos. Agora. A gente tem. Só que é aqui, ó. Esse lugar aqui é meu. E pronto. E o que eu penso, doutora, assim, que é um bem para ela, né? Eu tô ali para cuidar, né? Porque elas estão em busca de algo, Sim. né? Então, esses 10 minutos é para ela, é dela. E como é que... E se ela parar e pensar, um dia tem 24 horas. Eu tô pedindo 10 minutos por dia. Né? 10 me parece meio pouco. Me parece muito possível. Exatamente. Né? Mas não é. Aí começa um dia, para outro. É assim, não dura, não tem persistência. Eu falo assim que é uma rotina, né? Coloque na sua rotina diária, né? A gente não tem que levantar, escovar os dentes e trabalhar. É uma rotina, né? Coloque esses 10 minutinhos como uma rotina. Faz muita diferença no final da conta, doutora. Porque é a constância, né? Você não está pedindo muita coisa. A constância faz toda a diferença. Exatamente. E nem excesso, porque assim, tanto na parte facial, corporal, enfim, ou em qualquer etapa da vida, na minha opinião, tudo que é exagero esconde uma falta, né? Então eu gosto de trabalhar assim, conscientizando do equilíbrio, né, de uma rotina equilibrada, que acostuma depois e faz assim, de forma natural, fica natural, não fica pesado. E quando assim, não tem uma argumentação para ela falar desses 10 minutos, gente. Desses 10 minutos, né? Olha, 24 horas. Eu fico assim, falando, mas não é possível. Não é possível. São 10 minutos para você. Para você se cuidar, que é importante. Fortalece a região, o exercício respiratório, ele fortalece a região de abdômen, né? Em alguns casos, com um acompanhamento um pouco mais frequente, com a introdução de outros procedimentos, a gente consegue também diminuir o afastamento dessa diástase. Porque às vezes ela se queixa do abdômen um pouco mais estufado, né, maior, e às vezes a gente vai fazer a avaliação, não é assim um acúmulo grande de gordura localizada, né? Mas é a questão da diástase, né, que teve filho e tudo mais. Então a
afastou nesse reto do abdômen, né, essa parede abdominal, e ela não volta. Então, aqui fica um espaço, né, entre o músculo, né, e acaba que o abdômen fica um pouco, ele predomina, ele estufa, né. Então, essa questão dos tratamentos associados a uma atividade física, a um exercício respiratório, ele vem muito, eles casam, né, eu falo que é um casamento perfeito. É igual quando a gente pensa na fisioterapia mesmo, né? Da musculatura, Sim. da pelve, associada com laser, né? Olha, isso, exatamente. Porque a gente perde, igual a gente está perdendo músculo aqui, a gente está perdendo no assoalho pélvico, e a nossa pelve, ela é toda encaixadinha em cima de músculos. Sim. E essa frouxidão, né, no muscular também contribui com a incontinência urinária, essas pessoas que falam, a bexiga baixou, né, tudo isso é consequência dessa frouxidão da musculatura. E se a gente não treina esse músculo, ele vai perder, Exatamente. Igual todo o resto do Exatamente. corpo, né? E o que me chamou a atenção há pouco tempo atrás foi uma avaliação que eu estava fazendo, uma consulta de avaliação e planejamento estético, né? A gente conversa, um bate-papo mesmo para eu poder entender essa mulher, né? E aí eu perguntei qual a região que mais a incomodava e tudo mais, e qual era o objetivo que ela esperava do procedimento, do tratamento, né? Aí ela me disse assim, eu espero deitar aqui e levantar igual você. Ai, já não tem jeito. Aí eu falei assim, mas eu levanto 5 horas da manhã e vou pro meu treino de musculação. Eu já faço essa rotina há mais de 5 anos, né? Então, assim, é complicado o imediatismo, né, doutora? A gente tem esse tempo, o nosso corpo tem esse tempo e o corpo responde. Eu falo assim, um corpo bem cuidado, ele responde. E elas, o milagre. É um milagre. Assim como já acharam que o Ozempic era um milagre, agora as pessoas estão achando que o Mounjaro é um milagre. Nenhuma dessas medicações, se você não mudar seu hábito de vida, se você não mudar seu cérebro, não vai adiantar. Exatamente. E nessa questão do emagrecimento muito rápido, né? Elas ganham uma flacidez. Eu falo que ganham. Né? Elas ganham uma flacidez muito rápida também. Difícil de tratar depois. Porque cria, principalmente facial, né? Porque, primeiro, aquela flacidez, principalmente na menopausa, ganhar aquela massa muscular toda que perdeu. É uma luta. Já é difícil. É uma luta. E no rosto, como é que você faz musculação no rosto? Porque assim, quando a perda, exatamente, a perda de gordura, ela não acontece isolada. Não, eu quero perder só nas coxas, quero perder só no abdômen. Não, ela acontece no corpo como um todo. E o rosto também é afetado, né? Porque ele tem a gordura facial, ele dá sustentação à face, né? Então, se você perde essa gordura rápido, é como se o rosto derretesse mesmo, né? Então, assim, é uma questão a ser observada com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de critério. Não é que os procedimentos não resolveram. É porque aquele excesso, né? Que acaba sendo só cirúrgico. Porque não tem aparelho que dê perde certo. A musculatura do corpo como um todo, né? As pernas, o quadríceps, eles não sustentam, né? Não tem como. Não tem jeito. Não existe milagre. Porque se você optar, né, por fazer o uso de uma dose alta e perder aí 10 quilos em um mês, não há musculatura que siga, né? Bem com essa perda tão grande. Mas sabe o que eu observo lá, doutora, é que assim, eu quero deitar de um jeito e acordar do outro, né? Não é nenhuma questão assim, é um medicamento que tem a sua indicação, que tem os seus benefícios, né? Mas assim, eu quero perder 3, 4 quilos. Temos tantas formas de perder, né, peso mesmo, de eliminar peso de uma outra forma que não vai trazer tanto dano, eu falo assim, estético mesmo, né, nessa perda de musculatura, de gordura facial. Então, assim, é um caso a se pensar. Acredito que ficou um pouco assim, na moda.
Isso. Hoje faz parte do momento, mas é um momento que a mulher, principalmente a mulher madura, parar um pouquinho, pensar o quanto de benefício eu vou ter, o que vai me trazer de consequência, né? Na parte estética mesmo, né? Porque tá buscando uma Fica bem. aparência melhor, né? Se sentir melhor no espelho, nessa parte estética mesmo. E a menopausa, a gente já naturalmente perde massa muscular. Perde. Mesmo se a gente estiver mantendo o peso. Se você estiver mantendo o peso e entrou na menopausa e não estiver fazendo atividade física, você vai estar perdendo massa magra, ganhando massa gorda, né? E principalmente aqui. Na região abdominal. Né? É um clássico. Isso. A gente na menopausa tem uma redistribuição de gordura. Sim. Que vai fazer com que você perceba ainda mais esse abdômen. E gordura abdominal é gordura visceral, e gordura visceral é risco cardiológico. Isso. Né? Isso. E aí vai aumentando esse risco dela. E então é risco de morte, né? É risco de comprometer a sua saúde. Não é só a estética. E aí, se você não fizer a musculação, exatamente, a troca não acontece. Exatamente. Então, você vai ficando cada vez mais flácida. E aí, você ainda vai ser uma falsa magra, né? Que o pessoal fala. Exatamente. Porque é magra, quando você olha no espelho, tá magra. Quando você veste a roupa, tá magra. Mas, internamente, você tá com pouca massa magra, tá com pouca musculatura. Resultado, você não está saudável. Exatamente. Ficou magra, mas não está saudável ainda, né? O que você conseguiu. Isso. Eu já estou aí tenho 55, tenho aí uns 5 anos já ou mais que eu venho na luta com a menopausa, né, doutora? Mas a gente tem que aprender a conviver com ela, né? A ver, gente, como eu vou me ajustar agora nessa etapa da vida, né? Porque mexe com o nosso psicológico, com o nosso emocional, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Né? Como que eu posso ajustar? O que eu posso melhorar? Questão de alimentação, atividade física, acompanhamento, né, com a profissional, ginecologia, né, e tudo mais. Enfim, um conjunto, né? Nós somos... esse conjunto faz toda a diferença. Esses dias a gente conversando, né, e uma amiga perguntou assim, não, mas na sua cabeça, quantos anos você acha que você tem? Eu falei 48 mesmo. Porque essa coisa que estão nos pondo no imbróglio de novo, de tipo, mas na minha cabeça eu tenho 20. Nos sonhos, em querer realizar coisas, sim, ok. Mas quando você pensa que a sua cabeça tem 20, mas seu corpo tem 48, não adianta. Ou você vai ficar frustrada, porque você não consegue fazer o que o seu corpo de 20 fazia. Exatamente. Ou você vai ficar sobrecarregada e lesionada. Porque aí você sobrecarrega e quer fazer tudo, aí a saúde mental vai para o espaço. Então, gente, consciência. Consciência, não exatamente. Não é tipo, eu tenho 48, é muito... Não, não é não. Eu, não é de, tô no fim, tô no meio pro fim. Não, não é isso. Mas é saber que meu corpo tem uma limitação que o tempo trouxe. Exatamente. Né? Porque essa briga de eterna juventude, a gente tem que parar com essa briga. No sentido assim, você pode gerenciar o passar do tempo, você pode ficar bem, mas às vezes eu vejo muitas mulheres procurando o quê? A juventude. Não existe. Não, a juventude. Não, porque já passou. Nós estamos em outra etapa. Outra etapa. E é uma etapa, assim, eu costumo falar assim, que eu gosto muito hoje dessa etapa que eu estou vivendo, né? Eu me olho e falo assim, nossa, poxa vida, que bonito, que coisa boa, né? Eu saio, eu vou para academia, eu trabalho e eu me sinto bem, eu cuido da alimentação, né? Então, assim, tomo água. Que faz muito bem. Faz muito bem, que a gente tem que falar assim, tomou água. Eu tenho uma cliente que chega lá, né, ela não toma água. Aí eu falei assim para ela, olha, vamos combinar uma coisa? Eu acho melhor você começar a tomar água. Porque senão você não vai me aguentar ficar falando na sua cabeça todo dia que você vir aqui, você tomou água. Então você toma água, que aí você não vai precisar, que eu vou ficar te falando sempre, brincando assim com ela, né? Mas doutora, nem água.
não bebe, mas aí depois eu tenho que fazer xixi, aí eu tenho que não sei o quê, aí eu tenho... Pois é, né? É obrigatório beber água, né? Aí, meu intestino está preso. Você bebe água? Não, esqueci de beber água hoje. Não vai foi uma funcionar. correria danada. E se você né? tomar fibra e não beber água, vai ter o efeito contrário. Uhum. Vai ter intestino prende, vai exatamente. constipar ainda mais, porque a fibra puxa água. Puxa água. Ela atrai, né, a água. Então é isso. Nós somos um carrinho com quilometragem. Exatamente. A gente tem muitos detalhes para olhar pra gente. Para sempre? É para sempre. Tem Fusquinha 66 andando até hoje. Muito bem, obrigado. Muito bem conservado. né? Pronto. Eu gosto muito de uma analogia, né? Que do Fusca mesmo, né? Às vezes eu falo assim, olha, não importa o tempo de fabricação. O que vai importar é a conservação. Justo. Não é? E se você se cuidar, né? Você vai ter os benefícios de estar feliz. Isso. Sem dores, né? Cada vez mais longe das doenças, né, degenerativas, diabetes, a pressão alta, sim. né? Tudo isso é cuidado. Como é que eu evito? Evita se cuidando. Exatamente. Né? Uma outra queixa, né, que assim, que hoje também que faz parte dessa estética íntima. E às vezes as pessoas acham que é uma ideia para meninas jovens, né? É a ninfoplastia. Tem mulheres que têm um pequeno lábio maior do que o grande. Com a também da menopausa, perde colágeno nesse pequeno lábio. Perde colágeno. Então, hoje, a gente faz a ninfoplastia muito mais em mulheres com mais de 40 do que em menina novinha. Olha. Pode fazer em menina nova? Sim. Mas é que ela, às vezes, estava lá incomodada desde lá atrás e agora, com a menopausa, é um outro problema que traz para essa região acentuou, íntima. Né? Acentuou esse incômodo, fica, né? Mais tristinho, né? Então, isso. Fica incomoda. Né? Na hora da relação, exatamente. na hora de andar de bicicleta, enfim. E são coisas que têm solução também. Então, né? E é muito bom. Essa ajuda que temos hoje, né? E cuidar, tudo é um cuidado. É cuidar você como um todo. Exatamente. Né? Cuidarmos como um todo. Exatamente. Eu falo que elas não... A estética facial, corporal e íntima, elas se completam. Eu gosto muito de conscientizar as mulheres, né? Lá do Instituto, né? Nessa faixa etária da vida, né? Nesse momento da vida. Porque, doutor, é um momento delicado, sim. Às vezes elas ficam tão entristecidas, né, que elas perdem a vontade de se cuidar. Eu respondendo também uma caixinha essa semana, aí eu fui responder porque, assim, uma falou assim, a menopausa parece uma quase morte. Aí eu fui responder, né, caixinha, eu falei, nossa, uma quase morte. Aí depois veio outra respondendo a caixinha, né? Não é quase morte, é uma morte inteira. Porque as mudanças são muitas. Hoje são descritos aí 76 sintomas relacionados com a menopausa. Se tem 76 sintomas relacionados com a menopausa, pode ter acontecido no seu corpo inteiro, né? Exatamente. Tudo se encaixa. É lógico que você vai ter que, né, se está com uma taquicardia, a gente vai encaminhar para o cardiologista, vai ver outras coisas, né? Mas sim, a falta de hormônio consegue mexer com tudo. O seu mental. Exatamente. Fica com choro fácil, uma irritabilidade que não tem. Quando todo mundo está percebendo sua irritabilidade, porque quando é só o marido, né? Pode ser algum problema. Mas não é, gente. O marido está falando que você está irritada, os filhos estão falando que você está irritada. No trabalho, o povo está falando que você está irritado. Você vai na casa da sua família, o pessoal está falando que você está irritado. Não é possível que todo mundo errado, só você certo. Exatamente. Né? A mudança emocional é muito grande. É muito grande. É um sobe e desce. Elas não dormem direito. Aí o cortisol aumenta. Aí cortisol aumentado, aí elas descontam na comida. Aí ganha abdômen porque o metabolismo está lento. Exatamente. Aí dormiu mal, não consegue treinar. E aí a circunferência só vai crescendo. O foco também, né? A gente fica mais distraída. Sim. E às vezes, o que acontece? A gente acha
parece que tá com Alzheimer, né? Aham. Porque você lembra das coisas antigas, mas não lembra das coisas de agora. Mas é a falta de foco. Então, a gente tem que ver que o nosso cérebro agora, e mulheres nós somos acostumadas a ser multi, né? Tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, E agora o seu exatamente. cérebro perdeu um pouco desse ritmo. Então, você tem que concentrar mais. Estou aqui Exatamente. conversando com a Zeli, estou conversando com a Zeli. A gente Presta atenção no que ela tá te orientando, que você vai fazer em casa. Exatamente. Porque senão ela sai do consultório, né, da sua salinha lá, da sua sala de atendimento, já esqueceu que você orientou pra ela. Exatamente. Nós não Deus. estamos falando que é fácil, né, doutora? não é, Nós não estamos é. falando que tem tratamento, que a mulher pode ter uma ótima qualidade de vida nesse período da menopausa e continuar, né, com essa vida ativa. Porque a gestação também não é fácil. Não, exatamente. Mas a gente não passa por ela. Exatamente. A menopausa é o resto. Porque quando eu vou sair dela, doutor? Nunca. A menopausa é a última menstruação. Porque assim, ó, você já foi criança, aí você foi adolescente, aí você foi jovem adulta, e você tá. Menopausa é a última menstruação, pós-menopausa. Tem outra fase? Não. Não, Agora é da agora para sempre. exatamente. Então, é Vamos melhor cuidar, você vamos cuidar. e se adaptar. Exatamente. Né, com ela. Então, não é fácil, mas é possível. Mas é possível. Só que vai te exigir mais. Exatamente. E agora, antes de seguir, nós vamos para o nosso momento espelho emocional. Agora, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Olhe no espelho, não com pressa, nem com julgamento. Quando você cuida do rosto, você cuida da forma como você se apresenta ao mundo. Quando você cuida do corpo, você cuida da forma como você se sustenta. E quando você cuida da região íntima, você cuida da forma como você se sente. Porque o cuidado com o corpo, o rosto e a região íntima, eles não se dividem, eles se completam. Doutora, falamos dos procedimentos, falamos um pouquinho da alimentação, mas vamos dar um pouquinho mais de ênfase nesse assunto. Porque quando a gente trabalha com colágeno, eu acredito que a alimentação, ela também contribui muito. Uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, ela contribui, né, para potencializar os resultados estéticos, vamos falar de uma maneira completa, né? E também uma má alimentação, ela pode retardar essa produção de colágeno. Com certeza. No período da menopausa, sem o estrogênio, que é o nosso maior, o nosso hormônio mais importante, anabolizante, que faz as células, né, que faz os músculos. Sim. Mas se a gente não der a matéria-prima, e não adianta, mesmo o laser, seja o facial, Sim, seja o íntimo, exatamente. você o quê? Estimulador de colágeno. Está estimulando o seu corpo a produzir colágeno. Uhum. Não tem matéria-prima. Eu adoro, é eu adoro esse contexto, porque eu até desenvolvi, a gente tem umas imagens aí, até desenvolvi um e-book justamente falando sobre isso, né? Como potencializar os efeitos estéticos através da alimentação, porque a alimentação ela tem esse poder de potencializar ou de retardar. Se uma célula não tem matéria-prima, como que ela vai me responder a um tratamento de estímulo de colágeno? Ela não tem nutriente para me responder. E é isso, né, essa paciente sua, né, que falou que quer deitar e acordar, né, deitar de um jeito e acordar de outro, é aí que começa a responsabilidade dela, né? Exatamente. A coparticipação dela. E a proteína é extremamente importante para nós, porque a gente está perdendo naturalmente massa muscular. Sim. Se a gente não ingere a quantidade certa. Agora também, então eu posso tomar só whey o dia inteiro? Também não é porque assim, tem os né? nutrientes, Exatamente. né? Os minerais, Os minerais as vitaminas que o organismo precisa. que ajuda no metabolismo e ali na construção dessa célula como um todo, né? Se ela não come as outras coisinhas, só a proteína também, vai ficar meio capenga exatamente. essa produção. Vai faltar, né, Vai faltar. doutora? E hoje estamos aí numa cultura de um excesso de suplementação e esquecendo a alimentação. Que... Então, a mãozada de suplementos, sim. né?
que pode causar hepatite medicamentosa. Por quê? Toda medicação que você usa, Mônica, mas não é remédio, é suplemento. Mas ele tem que passar, vai ser metabolizado no fígado, exatamente. Desgasta, cansa esse fígado, sobrecarrega. Então, se você estiver comendo equilibrado, estiver sendo orientada, você não precisa tomar aquilo tudo. E nós temos na alimentação, doutora, nós temos assim a matéria-prima que a gente precisa. Pode precisar de um complemento ou outro, sim, tudo bem, ok, né? Porque às vezes nós mulheres maduras a gente precisa, que a gente não consegue absorver os nutrientes todos, né? Mas quando a gente olha com a alimentação com outros olhos, eu falo assim, que quando o corpo recebe aquilo que ele precisa, ele responde. E quando a mulher entende que essa alimentação equilibrada é importante na vida dela, vai fazer diferença, vai deixá-la mais bonita, vamos falar assim, para entender, né? Exatamente, aí a gente já cutuca um pouquinho, né? Esse ajuste na alimentação deixa de ser um esforço para se tornar um prazer. E hoje, a rapidez, de novo, a sobrecarga, a correria, faz com que fuja cada vez mais dessa alimentação equilibrada. Mônica, vou ter que fazer marmita? Eu faço, doutora. Né? Eu faço. Tem que fazer, de novo, escolhas, né? Se você quer o melhor resultado, sim, você vai ter que fazer escolhas melhores. Fazer escolhas. Se você nem sempre vai voltar para casa na hora do almoço, ou o meio da tarde que você fica muito tempo fora de casa. Às vezes você ficar sem comer a tarde inteira, a hora que você chega à noite, tá com muita ainda vai fazer comida para esse pessoal lá da sua casa. Seu menino tem 18 anos, 16 anos. Ok, ele comer isso aí uma comida boa à noite. Mas você pode. Exatamente. Não deve. Não, tudo pode, mas nem tudo devo, né? Exatamente. Então, poder a gente pode, mas daí... depois arrepende. Exatamente. Aí depois esse abdômen não vem, e aí... É verdade. Eu faço a minha... Se você sabe, doutora, que às vezes eu percebo até uma certa crítica. Porque eu levo a minha marmitinha, né? E eu levo a minha fruta, de comer entre o almoço e o café da manhã, depende, eu como uma fruta. Na hora que eu vou almoçar, eu falo assim que eu como de tudo com equilíbrio, eu como de tudo que eu gosto. Eu não falo assim, nossa, isso não pode. Não, na minha alimentação não existe isso não pode. Existe escolhas, né? Então, vale a pena, né, aquele exagero? O que vai me trazer? Não é o que eu quero para mim. Não é o que eu quero para minha vida, né? Então, levo a minha marmitinha, levo as minhas frutinhas, minhas castanhas. Roseli, você não come nada? Como tudo que eu gosto. Você não come doce? Se valer a pena, de vez em quando. Se não valer a pena, se não valer as calorias, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, doutora. Senão, não vale a pena. Eu fico quietinha ali no meu canto com a minha alimentação ali. E a atividade física ajuda a gente, né? Porque, nossa, fui lá hoje de manhã, suei aquilo tudo. Se eu começar... nossa, foi tudo. Já perdi meu serviço inteiro. Então, te ajuda. Me ajuda. E tudo vem junto, né? É um conjuntinho. Quando você faz atividade física, você vai investir na sua alimentação adequada. É um investimento. Eu falo assim que é um investimento. Tempo. Atividade física. Também, eu sempre oriento elas, o cuidado também do local da atividade física. O acompanhamento é importante, né? Procurar um local onde você tenha um acompanhamento. Eu faço o meu treino na Proforma, sou muito bem acompanhada. Então, assim, porque eu quero essa atividade física para o meu bem-estar, não para me machucar. Não quero o excesso, não quero o exagero. Eu quero me cuidar, me sentir bem. E é investimento de tempo. Investimento. É um investimento, na verdade, né? Investimento em você. Exatamente. O que eu posso ajustar nesse investimento, né? A gente não pode fazer tudo. Não dá. Né? Então, a gente tem que fazer o que é importante pra gente, né? Então, é uma alimentação... na hora de você ir fazer a sua compra mensal, né? O que eu vou colocar nesse carrinho? Você pode escolher, né? Já é uma escolha. E aí você já evita aquilo que vai te fazer pecar. Exatamente. E muitas vezes, doutora, a gente evita um gasto com medicamento.
Quando a gente investe na alimentação, eu falo que é um investimento na alimentação, muitas das vezes a gente consegue uma economia em medicamentos. A gente não precisa de tanto, né? O nosso organismo vai respondendo melhor, a nossa saúde vai ficando melhor, mais fortalecida, o sistema imunológico agradece. Então, é um olhar mais atento aí, com mais carinho, olhar para essa questão da alimentação. E vai ter retorno, né? Você vai ver os frutos. Exatamente. Vale a pena. Quando a gente começa a ver os frutos, você fala assim, nossa, vale a pena. E isso se transforma em um hábito e não um sacrifício. Doutora, agora você tem a oportunidade de olhar nos olhos de uma mulher que se sente envergonhada, incomodada e acha que isso é normal, que faz parte da idade. O que você diria para essa mulher? Eu diria que se você está incomodada, é importante. Importante para quem? Para você. Não se deixe levar com essas frases, é assim mesmo, você tem que se acostumar, é a menopausa, todo mundo é assim. Hoje a gente tem muito recurso para te ajudar. Hoje a gente tem a reposição hormonal, a gente tem os tratamentos, a gente tem o laser. Você pode sim ser cuidada nessa fase. Não se sinta conformada com o seu incômodo. Está te incomodando? É importante. Importante para quem? Para você. Mas aí você vai ter que se priorizar. Isso é a primeira decisão. Procure ajuda para te ajudar. Sozinha fica muito difícil. Porque você não sabe o que fazer, as pessoas estão falando para você que você devia se acostumar. Então procure ajuda, porque hoje a gente tem muito recurso. E tudo que te incomoda é importante, não se esqueça disso. Sabe as palavras, doutora, concordo plenamente. É importante essa conscientização da mulher nesse momento. A gente tem que viver essa fase como uma outra qualquer, da melhor forma possível. Da melhor forma. As mudanças são inevitáveis, mas você quer que o tempo passe. Exatamente, queremos. Né? A gente quer que ele passe muito ainda. Então, todas nós, inevitavelmente, vamos passar pela menopausa. É isso mesmo. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no Reflorescer da Beleza Madura. Receba o nosso carinho. O nosso momento Reflorescer. Me sinto lisonjeada, lindíssima, né? E Gerber é minha flor preferida. Que lindo, que todo coisa boa. Todo o enfeite do meu casamento foi de Gerber. Que lindo. É minha flor preferida. Viu, nada por acaso. Sintonia. A gente não sabia, doutora. Mas foi com muito carinho, muito obrigada por participar conosco, por falar de uma forma assim tão objetiva, tão simples para a mulher poder entender, né? O quanto é importante. E eu fico muito feliz, né, porque hoje ainda falta muita informação. Muitas dessas mulheres estão perdidas, porque elas acharam que o que sabiam da menopausa é o calorão, e na verdade ela está se sentindo enlouquecida, com insônia, com taquicardia espontânea, né, tendo umas taquicardia do nada, boca seca. Então a única coisa que ela sabe, que a maioria sabe, é que da menopausa é o calorão. E aí ela fala, o que será isso que eu estou sentindo? Então ainda falta muito para a gente alcançar, porque em breve seremos 1,2 bilhões de mulheres no climatério. De mulheres maduras. Então, né, a gente precisa ser ouvida, a gente precisa ser cuidada. E por isso que nasceu o Reflorescer da Beleza Madura. Vai ser muito útil para muitas mulheres. Este episódio é um convite para você se escutar com mais cuidado e mais coragem. Inscreva-se no canal, acompanhe nossas redes sociais para acompanhar nossos próximos episódios. Até nosso próximo encontro, com o coração aberto e os olhos atentos ao reflorescer da beleza madura.